Oi, alunos! Na nossa aula de biologia de hoje, nós vamos começar falando sobre ecologia. É um assunto bem tranquilo, tem alguns conceitinhos, mas como são coisas do nosso dia a dia, é mais fácil de a gente exemplificar e entender. Então, o que é ecologia? É o estudo dos seres vivos, das relações entre eles e como eles interagem com o ambiente em que eles vivem. Tá? Então, por exemplo, é como cada serzinho vai se relacionar entre si, com os seres da sua própria espécie e de outras espécies, e como o ambiente vai influenciar nessas relações. Se for um ambiente muito frio, que tipo de bichinho vai morar lá? Se for um ambiente mais quente, que tipo de bicho vai ter? Como é que eles vão acasalar? Como vão procurar comida? Tá? Então a ecologia vai tratar desse tipo de relação, tá bem? Então, dentro da ecologia nós temos alguns conceitos. Ecossistema é um dos mais importantes. O que é o ecossistema? O ecossistema é o local onde vai acontecer essas inter-relações que eu falei para vocês. Onde esses animais vão morar e como vão interagir com o ambiente. Dentro do ambiente nós temos aqueles fatores que são os fatores, os componentes não vivos. O que são os componentes não vivos? A luz, a água, o ar, que não são seres vivos, que não são plantinhas, animais ou micro-organismos, tá? Então esses componentes não vivos, chamados de componentes abióticos, também entram nessa interação do ecossistema. Então, como os seres vivos vão interagir entre si, com o ambiente e também com os componentes não vivos desse ambiente, tá bem? Dentro do ecossistema nós temos a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é onde há vida na nossa Terra. É onde a gente encontra vida na Terra. É o maior ecossistema existente e é onde nós seres vivos, nós seres humanos estamos inseridos. Tá bem? Aí nós temos o ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? O ciclo da vida é aquele como a gente conhece mesmo, que é o que acontece conosco. O que acontece? Nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, nós nos multiplicamos, nos reproduzimos, nós morremos e nós nos decompomos. Dá uma olhadinha nessa imagem. Deram uma olhadinha na imagem? Então é isso, o ciclo da vida acontece dessa maneira e ocorre com todos os seres, com os micro-organismos, com as plantas, com os animais, conosco, nós os seres humanos, e é dessa maneira que a vida continua, é dessa maneira que a vida segue, ok? Cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É a sequência de seres vivos em que um se alimenta do outro. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Então, o que a imagem nos mostrou? Tem um ser que se alimenta de outro ser, que se alimenta de outro ser. Então, um alimentando-se do outro segue uma cadeia alimentar em que eles sempre vão encontrar alimento e energia para si mesmos, ok? Quais são os componentes de uma cadeia alimentar? Produtores. Quem são os produtores? São aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Quem são os seres capazes de produzir o seu próprio alimento? As plantas. E o que elas produzem? Elas produzem energia através da fotossíntese. E como elas são denominadas, as plantas, todos os seres que podem produzir o seu próprio alimento, são chamados de autótrofos. Aí nós temos mais um componente da cadeia, que são os consumidores. Os consumidores são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento, então eles têm que buscar fora. Os consumidores, então, são chamados de heterótrofos, não podem produzir o seu próprio alimento. Os consumidores, eles são divididos em consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e assim por diante. O consumidor primário vai ser aquele que vai se alimentar das plantas dos seres autótrofos. Então, como a gente chama os seres que se alimentam apenas de plantas e vegetais? São os herbívoros. Então, os consumidores primários vão ser herbívoros.
Quem vão ser os consumidores secundários? Aqueles que vão se alimentar dos seres que se alimentaram das plantas. Então, eles vão se alimentar de outros seres, então eles vão ser carnívoros. Então, os consumidores secundários em diante vão ser considerados carnívoros. Nós, seres humanos, que nos alimentamos de vegetais e de carne, nós somos chamados de onívoro. Onívoro é aquele ser que se alimenta de vegetais e de carne, de matéria viva, ok? E temos também os decompositores, que eles vão estar lá no final da cadeia, que quando nós completarmos o nosso ciclo da vida, morrermos e nos decompormos, eles é que vão fazer esse trabalho. Quem são eles? São os fungos e as bactérias. Eles vão devolver para a terra toda essa matéria viva, toda essa matéria orgânica que vai retornar completando o ciclo da vida. Por isso o ciclo é a maneira como a vida encontra de seguir. Então a gente devolve para a terra aquilo que foi retirado quando nós nascemos, crescemos, etc. Tá bem? Dá uma olhadinha nessa imagem aí e presta atenção como é uma cadeia alimentar completa. Então, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, plantinhas, autótrofos e todo o conjunto que nós conversamos agora, ok? E o que é a teia alimentar? A teia alimentar, ela vai ser o conjunto de cadeias que interagem no ecossistema, numa grande teia alimentar. O que é uma teia? Não é quando a aranha vai lá e produz interligando fios, círculos e tal. Então isso é uma teia. A teia é essa interligação de todas as cadeias existentes no nosso ciclo, tá bem? Então vai ser esse grande conjunto, dá uma olhadinha aí. Então, deram uma olhadinha na imagem? Então a teia alimentar é isso, é esse conjunto e essa interação entre todos os seres dentro de várias cadeias. Então, dentro disso nós temos a energia. O que é a energia? É a energia produzida por quem? Pelos produtores, que são os autótrofos, que produzem a sua própria energia. Como eles produzem a sua própria energia? Quando vier lá o herbívoro e se alimentar deles, ele vai absorver essa energia? Vai. Um pouco menos do que ela tinha originalmente, mas vai. E quando vier o carnívoro e se alimentar daquele ser que se alimentou da planta, vai absorver mais um pouquinho de energia? Vai. Menos do que antes, mas mais um pouco. Então, dentro da minha cadeia alimentar, à medida que eu vou aumentando do produtor para o meu consumidor terciário, quaternário, eu vou diminuindo a minha quantidade de energia. Então, ela é chamada de decrescente, ou seja, ela vai decrescendo de um nível para o outro e ela é unidirecional. Ela só flui de produtor para consumidor e para decompositor, ok? Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Prestar atenção na imagem? Então é dessa maneira que a energia flui dentro da cadeia alimentar. Então nós temos um último conceito para falar, que é o nível trófico. O que é o nível trófico? É a localização do ser dentro da cadeia alimentar. Então nós já temos quem são os componentes, que são os produtores, consumidores e decompositores, e nós ainda vamos ter a localização deles dentro da cadeia alimentar. Então o produtor vai ser o primeiro nível trófico. O consumidor primário vai ser o segundo nível trófico. O consumidor secundário vai ser o terceiro nível trófico e assim por diante, quantos elementos eu tiver na minha cadeia. Achou um pouco confuso? Dá uma olhadinha nessa imagem. Com a imagem deu para entender um pouquinho melhor, não? Então, um exemplo que acabou de aparecer aí na imagem.
Um consumidor, ele pode estar inserido em 2 níveis tróficos ao mesmo tempo. Como que acontece isso? Em primeiro lugar, quando a gente falou lá na teia, eu comentei com vocês que um ser não se alimenta apenas de outro ser, não é alimentado por outro ser, então a cadeia ela flui. Então, o que pode acontecer, como aconteceu aí nessa imagem? Eu tenho os produtores, tenho o meu consumidor primário, o meu consumidor secundário e o meu consumidor terciário. Só que o meu consumidor terciário, ele também consome o consumidor primário. Então, que é o que acontece exatamente aí. O que acontece? Em relação a essa parte de cima da cadeia, P, C1, C2 e C3, ele é 4º nível trófico. Mas em relação à parte de baixo da cadeia, P, C1 e C3 direto, ele é 3º nível trófico. Por quê? Porque justamente as cadeias são interligadas formando as teias. Então eu posso ter um consumidor ocupando mais de um nível e sendo consumidor terciário e sendo consumidor secundário ao mesmo tempo. Não esqueçam disso. Então, o que dá para perceber aqui que a gente consegue ver? O C1 ele é 2º nível trófico, o C2 ele é 3º nível, o C3 ele é 4º nível. Então, o nível ele é um a mais do que o meu consumidor. Tá? Então essa é uma diquinha pra gente conseguir às vezes lembrar e prestar atenção, porque tem muitas questões que aparecem, ele dá a cadeia e te pergunta, o consumidor tal poderia estar no 2º e no 3º nível trófico? Ele poderia ser consumidor secundário e consumidor terciário? Sim, dependendo da cadeia, sim ele pode, tá bem? Então, mais uma coisa que eu queria relacionar do nível trófico com os níveis de energia é o seguinte. Eu tinha dito que à medida que nós vamos nos afastando dos produtores, indo para o topo da cadeia, lá nos decompositores, eu vou perdendo energia. Então agora que nós sabemos o que é o nível trófico, então primeiro nível trófico lá embaixo nos produtores, último nível trófico lá nos decompositores. À medida que eu vou me afastando, que eu vou aumentando o nível trófico, vou diminuindo a minha energia. Então quanto maior meu nível trófico, menor a minha energia, tá bom? Então, se você gostaria que a gente mandasse mais material em PDF sobre essa aula, gostaria de receber essas imagens que a gente viu hoje, manda um e-mail pra gente e a gente manda tudo pra vocês. Se você ainda ficou com dúvida depois de tudo que a gente conversou na aula de hoje, foi demais, ficou nervoso, não tem problema. Manda um e-mail pra gente que tá aqui na descrição do canal, com dúvidas sobre a aula de hoje, sobre outros assuntos, sobre outras matérias, pedindo exercício, a gente manda pra você, não tem problema. Te inscreve no canal, deixe seu like aqui pra gente, acompanhe nossos vídeos, toda semana tem vídeo novo.